Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, canal Ciência Sem Segredo, e a gente vai dar prosseguimento à nossa série de resolução de questões do Enem, envolvendo o tema principal, que é moléculas, células e tecidos. Gente, olha só, temos aqui uma questão que envolve transporte de substâncias pela membrana plasmática. Vamos lá, diz o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-los, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por algumas coisas que a gente tem que se atentar aqui. Gente, olha só. Primeiro ele fala que o sal foi absorvido pela batata. O sal aqui vai ser o soluto, certo? O sal vai ser o soluto. Então, ele diz que o sal foi retirado do caldo do feijão e foi para dentro da batata. Ele fala pelo menos o excesso de sal. Tudo bem, vamos lá. Então, o sal foi absorvido pelas batatas por a osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Olha só, ele falou o quê? Que foi o sal. Sal não é solvente. Sal é soluto. Então, aqui, ó, quando ele fala que foi o solvente, está errado. Tudo bem, gente? Então, não foi a água que passou, foi o sal. Então, falso. E a gente sabe que osmose é a passagem do solvente do meio, que é, no caso, menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. Então, está falso. Letra B. Fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Pessoal, olha só. Fagocitose é quando uma célula realmente engloba uma partícula sólida. Só que essa partícula sólida não é um sal, por exemplo. O sal, quando ele está em água, ele vai se apresentar como Na mais Cl-. Ou seja, o íon sódio e o íon cloreto. Isso não é substância sólida. Aqui são íons. Substância sólida, para a célula poder englobar, fazer a fagocitose, seria uma bactéria ou qualquer outra estrutura muito mais complexa do que esses íons aí. Tudo bem? Então, alternativa falsa. Tá? Letra C. O sal foi absorvido pelas batatas por exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Olha só. Primeiro, ele está falando que o sal foi absorvido pela batata. O que é que ocorre? O termo exocitose significa saída de substâncias pela célula e não entrada. Então, o termo exocitose aqui, ó, se refere à saída e não entrada de substâncias. Tudo bem? Então, alternativa falsa. Letra D. O sal foi absorvido pelas batatas por pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Não, gente, olha só. Pinocitose, na verdade, é o englobamento de partículas líquidas por uma célula, realmente. Porém, aqui ele está falando que foi a água que foi transportada. Primeiro erro. Segundo, a pinocitose normalmente é feita por células intestinais, em que a quantidade de partículas líquidas, que vão ser absorvidas pela célula é muito grande, que não dá para atravessar a membrana plasmática. E aí vai fazer uma invaginação, que é essa depressão na membrana, para que essas partículas possam ser mais rapidamente absorvidas, principalmente por células do intestino, por exemplo, para absorver substâncias oleosas. Tá? E aí dentro da célula intestinal forma o que nós chamamos de pinossomo. Não é o caso falso. Restou a letra E, mas vamos analisar a letra E. A letra E diz o seguinte: o sal foi absorvido pelas batatas por difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Está correto, mas vamos lá. O que seria difusão?
Difusão, realmente, é a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para o meio, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, isso é difusão. No caso aqui, é um processo de difusão clássico. Por quê? Porque ele disse o seguinte, o sal passou do local onde tinha maior concentração, que era o caldo, para o local onde tinha menos concentração, que era a batata. Então, a batata absorveu o excesso de sal. Repare que aqui está passando soluto, não está passando solvente. Então, entra no conceito de difusão. A passagem, então, de uma substância que não é água, sim, que é o soluto, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que é exatamente o que nós dizemos que é a favor do gradiente de concentração. Então, isso significa que é a passagem do soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, na questão dizia, qual era o meio mais concentrado? O caldo. Qual era o meio menos concentrado em sais? A batata. Então, as células da batata absorveram o excesso de sal por difusão. Nesse caso, gente, esse sal vai entrar, na verdade, né, de forma separada, NaCl. Então, isso é um tipo de transporte, né, por difusão, no caso, facilitada, a partir, né, de células que vão deixar passar essas substâncias, esses íons, ou seja, né, esses átomos eletricamente carregados, ou positivamente ou negativamente. Tudo bem? Então, está aí a resolução da questão, e a letra E. Tudo bem, gente? Então, se você achou que eu contribuí de alguma forma para o seu aprendizado, deixe um likezinho aí no vídeo, indique para os seus amigos se você gostou, e se você não gostou, também me faça o favor, indique para os seus inimigos. Grande beijo, um abração e até a próxima!